Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve. Sou Vicente Martins, professor do curso de Letras da Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA. A UVA é uma instituição estadual, pública estadual, de educação superior, situada a 220 quilômetros de Fortaleza, na chamada região noroeste do estado do Ceará, que tem mais de 40 cidades. E a UVA, situada em Sobral, é uma espécie de epicentro. É uma cidade hoje já universitária, né, e agrega muitos alunos oriundos de várias cidades ali que circulam, né, que gravitam em torno de Sobral. Muito bem. Na nossa disciplina fonética e fonologia, nós oferecemos para vocês um rico inventário, digamos assim, dos segmentos, notícias dos estudos de vogais, consoantes, né? Todas elas requerem conhecimentos específicos, por isso que muita gente demora só para estudar as fricativas, ou as oclusivas, né? Eu tenho estudos isolados só sobre as oclusivas, de modo que a gente ofereceu apenas as bases para que vocês, ao longo da formação de vocês, retomem os estudos. Mais adiante, quando estiverem fazendo disciplinas mais voltadas à história da língua, à variação linguística, ou mesmo estudos para TCC ou alguma coisa assim, certamente vocês vão ter que retomar os estudos fonéticos e fonológicos. Nós estamos contemplando, compartilhando com vocês os slides. Todo mundo está vendo os slides naturalmente, com tranquilidade. Ok, grato. O nosso tema que aparece aí é metaplasmos e marcas da oralidade. As alterações fonéticas em Dona Guidinha do Poço, que é uma obra de 1952, na verdade ela é bem anterior, do século XIX, do nosso cearense Manuel Oliveira Paiva, ou simplesmente Oliveira Paiva. Então, qual é a novidade aqui que nós estamos colocando hoje para vocês? Todo esse estudo que nós temos empreendido até agora, nós podemos aplicar a análise do texto literário, a linguagem do texto literário. Quando nós classificamos uma obra ou enquadramos, eu não gosto bem do termo enquadrando, mas o cânone normalmente usa até o termo enquadrar, né? Por exemplo, se diz que Dona Guedinha do Poço é uma obra naturalista, uma obra da literatura cearense se situa no âmbito da escola naturalista. Mas o que é que faz uma obra ser incerta na escola naturalista? São os temas? É uma questão cronológica? É o ano da publicação da obra? Quais são os critérios da teoria da literatura? Mas existem também critérios importantes, relevantes, que são relacionados a aspectos linguísticos. Então, no nosso entender, a linguagem é um fator determinante também para definição de uma escola literária ou para, repetindo aqui, o enquadramento, né? Principalmente naquelas obras canônicas. E, entre elas, Dona Guidinha do Poço, Oliveira Paiva, a gente diria que é uma obra emblemática, exemplar, né, do naturalismo cearense em particular. Esta capa que aparece aí do livro é uma capa original. Acabei me esquecendo de pegar, mas eu poderia, em algum momento, trazer e mostrar para vocês o livro, né? Esse livro é a primeira edição
de Dona Guidinha do Poço, tá certo? Com essa cor aí, né? E com essas características na capa. Muito bem. E quem foi Oliveira Paiva? Oliveira Paiva foi um escritor cearense, jornalista e participante da campanha de abolição, né, contra a abolição, a favor da abolição, melhor dizendo, e se destacou no clube literário e em jornais da época. Então, um cara altamente engajado. Publicou pouca coisa na sua produção, digamos, literária. Publicou a novela chamada Afilhada, que eu tenho também, e muitos poemas e contos soltos, avulsos, né? E que foram publicados posteriormente. Então, sua principal obra, Dona Guidinha do Poço, foi publicada em 1952 e é considerada um dos maiores romances do naturalismo brasileiro e um marco do regionalismo nordestino. Vale a pena destacar que esta edição de 1952, na verdade, é uma edição de 1891 ou 1892, portanto, do final do século passado. Então, esta obra ela ficou perdida durante 80 anos e só em 1952, 80 anos depois, ela foi achada por uma estudiosa, Maria Lúcia, e a partir da descoberta desses originais, a obra veio à tona. E essa edição de 1952, que eu tenho em mãos, né? Eu tenho na minha biblioteca, eu tenho uma biblioteca de livros raros, não são muitos, mas eu estimo talvez uns 100 livros raros. Essas obras, elas trazem uma coisa importante, principalmente para um pesquisador que tem gosto por filologia, que é o nosso caso. É muito importante a primeira edição de uma obra, porque a primeira edição da obra ela traz as características ortográficas na época, né? E se traz as marcas ortográficas epocais, elas trazem, portanto, marcas também da oralidade e marcas de fonética, portanto, da pronúncia das pessoas, né? É quando o autor, o escritor, tenta, através da escrita, reproduzir o máximo e fielmente como o personagem presume que o personagem falaria. E eu vejo os naturalistas, em particular, como grandes pesquisadores, né? Eles têm uma acurácia auditiva, uma percepção auditiva realmente muito acurada. Muito bem. Então, essa oralidade sertaneja e os estudos metaplásmicos, isso será objeto da nossa reflexão agora. Nós não vamos ser exaustivos, vamos encaminhar vocês também para leituras paralelas, tá certo? Para que, se vocês desejarem aprofundar, conhecer inclusive esta obra mais aprofundada, a gente vai dar dicas importantes. Então, Dona Guidinha do Poço, do Manuel Paiva, Manuel de Oliveira Paiva, ele destaca-se pela representação da oralidade sertaneja. Então, é muito interessante estudarmos obras que enfatizam a oralidade sertaneja, porque os autores, seus romancistas em particular, eles vão deixar essas marcas fonéticas nesse texto. Isso é fascinante, porque eles fazem o registro de metaplasmos ou alterações, né? Às vezes, muitos autores chamam, às vezes, usam a terminologia metaplasma, outros alterações fonéticas. Eu, particularmente, faço diferenças. Assim, por exemplo, metaplasmo, eles têm muito de uma história da palavra, né?
toda assim, que vem desde a datação. Aquela palavra surgiu no século XIX, ela foi evoluindo, tal, tal. Quando a gente mergulha, né, nestas formas históricas, que são metaplasmo, por isso que eles vão receber muitos nomes, aí nós estamos observando uma série de alterações fonéticas. E para isso você não basta dizer, olha, aquele ali tem a Féris, ali tem a apócope. Não basta olhar, você precisa analisar como é que está ocorrendo essas alterações fonéticas. Por isso que eu vejo, não basta... É como alguém chegar para você e dizer assim, você conhece a obra Dona Guidinha do Poço? Ou você conhece alguma obra de Oliveira Paiva? Você diz, sim, conheço. Qual a obra? Dona Guidinha do Poço. E de que ela trata? Aí você diz, bom, eu não sei. Só sei que ele escreveu esse livro. Então, para você citar a obra e o autor, mas só ficar nisso empobrece. Então, é importante também fazer a leitura do romance para falar, até para justificar o tema, o título do livro. Por isso que eu digo, metaplasmo, a gente chama os fenômenos, né? Ali, os fatos filológicos que ocorrem. Mas você precisa entender que alterações estão ocorrendo ali. Que explicação você pode dar para aquelas alterações fonéticas? E aqui, em particular, na obra Dona Guidinha do Poço, que é uma obra, uma literatura cearense, ela vai caracterizar, sobretudo, o falar cearense. Esses fenômenos linguísticos revelam a variação popular da língua e evidenciam a linguagem como elemento estético, histórico e sociocultural na construção da obra. Tá certo? Por isso, com esses estudos de fonética histórica, filologia, etimologia, enfim, a gente pode aproximar também da literatura. Eu queria chamar a atenção de vocês para depoimentos que eu tenho ouvido e serve como um alerta importante. Muitas vezes o aluno deixa para descobrir isso no final do curso, mas não há nenhum inconveniente de você juntar linguística e literatura. Língua portuguesa, gramática e literatura. Você pode estudar, aplicar seus conhecimentos de morfologia na compreensão do texto literário, você pode aplicar seus conhecimentos fonéticos no texto literário, conhecimentos de sintaxe, semântica, enfim, tudo que tem na linguística, você pode compreender melhor no texto literário. Eu sou fascinado pela análise do discurso no viés francês, do Meguenot, e o Meguenot é esse cara, que é o linguista, que está preocupado também com o texto literário, né? Então, ele tem, inclusive, mostrando que a análise do discurso, os aportes, os postulados da análise do discurso, você pode aplicar ao texto literário. E isso é fascinante. A semiótica também, né? Então, por isso que se fala, às vezes, em semiótica literária, semiótica discursiva. Aqui, se eu pudesse dar uma denominação, chamaria também fonética literária, né? Porque a gente vai observar o fenômeno da fonética na literatura, tá certo? Então, tem um valor, por isso que se diz aqui um valor estético, né? Um valor artístico, é uma fonética que está com cara de estesia, com cara de estética, com cara de estilo, com cara de estilística. E a própria estilística, vocês não terão essa disciplina, mas o curso de letras de Sobral tinha essa disciplina, ela foi encerrada, mas a UFC, USP, Unicamp e tal,
E eles estudam, quem estuda estilística, estuda a chamada estilística fônica, que é a chamada estilística fonética, né? Ou a fonoestilística, tá certo? Mostrando os aspectos expressivos dos sons no texto literário, que na verdade é o que nós vamos fazer aqui. Nosso estudo hoje é fonoestilístico, isto é, estudando aspectos expressivos, estéticos expressivos, de fonética presentes no texto literário. Isso, portanto, é mais do que uma aula, mas aqui eu estou querendo colocar para vocês um relato, um breve relato dos estudos que a gente colocou nos últimos anos nesse campo fonoestilístico. Então, a nossa pesquisa destacou, por exemplo, a representação da oralidade nordestina por meio de metaplasmos e alterações fonéticas presentes nessa edição de 1952, que é, como eu falei, uma versão com características do final do século XIX. A preservação da ortografia original possibilitou observar marcas históricas da língua, variações fonéticas e os recursos utilizados pelo autor na construção da fala sertaneja. Agora você começa a entender porque eu tenho uma fascinação pelo texto antigo. Por que o texto antigo, a primeira edição, para nós que somos de fonética, para nós que temos gosto por filologia, por que ele é tão importante? Porque ele está de acordo como foi publicado originalmente. Está de acordo com a edição do autor. Eu tenho aqui na minha estante obras do século XIX de Alencar. Pronto. Tenho aqui, não são muitos, são alguns livros, talvez uns 4, 6 livros, por aí. Aí você pega essa edição de Alencar, certo? Aí, quando eu comparo Iracema, por exemplo, eu pego Iracema, aí comparo a edição de 1865 com a edição de 2025, os editores, o editor de 2025, primeiro ele vai atualizar a ortografia, né? Ele vai colocar de acordo com o acordo ortográfico vigente desde 2008 ou 2016. Pois é, nessa adaptação ortográfica, vai se perder as formas históricas daquelas palavras, pelo menos daquelas escolhas lexicais do autor. Por isso que estudar a primeira edição da obra é importante, porque ali está de acordo com o estilo do autor, está de acordo com as escolhas linguísticas do autor, e não do editor. O editor atualiza, tá certo? Mas a obra original, ela preserva. Para o pesquisador, sempre é melhor pegar o texto original, por uma série de fatores. A preservação da linguagem, a montagem, né, a estrutura. Por isso que nesses estudos a gente descobre, quando nós temos o original, que algum parágrafo some. Aí eles, não, puxa vida, cadê esse parágrafo aqui? Aí os editores acabam, né? Porque hoje é tudo muito informatizado, há uma inteligência editorial muito forte. Mas há 20 anos não era bem assim. Há 30 anos também não era assim. O processo da indústria editorial ainda era, embora industrial, mas ainda muito manual, tá certo? Correndo muito risco de um equívoco ou engano do editor, certo? E, às vezes, um esforço dele também de fazer correção, né? Muitos editores presumem que Oliveira Paiva, em algumas passagens, tem errado. Rapaz, ele escreveu errado aqui. Não,
esses escritores são grandes conhecedores da língua. Normalmente, eles têm a deliberação, a determinação de registrar tal qual eles ouviram, né? Porque eles estão entendendo que o texto literário é um espaço de reprodução desta realidade, principalmente se for naturalista, né? Vocês vão estudar ou estão estudando naturalismo, uma das características é se aproximar dentro de um princípio de verossimilhança muito, a linguagem muito do real, a ficção do real. Nesses estudos que a gente tem feito, como é que você poderia nos perguntar, professor, e como é que você desenvolve esses estudos, né? Eu já venho desenvolvendo esses estudos há mais de 25 anos, né? Eu sempre fiz isso, mas de forma mais digamos, deliberada mesmo, determinada, né? Em termos de produção acadêmica. Qual a metodologia que você faz? Para mim, a metodologia ela precisa ser sempre clara, bem simples. Então, o primeiro ponto que eu faço é esse, a, a, a leitura e releitura da primeira edição. Então, estudar uma obra literária para estudo filológico ou etimológico, de suas palavras, você primeiro precisa fazer a leitura desta obra e sempre ter disposição de fazer releitura desta obra. Primeiro, eu coloquei aqui primeira edição, mas independente de ser primeira edição, qualquer obra que a gente, na primeira leitura, não exauriu em termos de interpretação, é recomendável que a gente faça uma releitura, uma revisão. De modo que aqui, normalmente na segunda releitura ou terceira, a gente começa a identificar e fazer o levantamento dos fatos, né, dos fenômenos que vão aparecendo ali na obra. A fundamentação teórica do trabalho é com base na fonética histórica. Existe realmente essa disciplina. Em Sobral, na UVA, nós não temos uma disciplina fonética histórica, nem daria tempo, teríamos que ter uma outra disciplina. Nós temos em algumas instituições. A USP tem essa fonética histórica. Então, nessa fonética histórica, são contemplados estudos sobre os processos de adição de fonemas às palavras, supressão, substituição, permutação ou transposição dos sons. Nessa metodologia também, a gente faz a classificação e análise das alterações fonéticas quanto à ocorrência, à frequência e à função na construção da oralidade. Então, essas alterações a gente observa na fala de algum personagem. Qual a intenção que o autor teve? A gente vai presumir as intenções do autor na tipificação daquele personagem, tá certo? Na fala, na oralidade daquele personagem. Também nessa metodologia a gente leva em conta uma investigação do papel dos metaplasmos na representação do falar sertanejo e na caracterização sociolinguística dos personagens. Portanto, a fonética histórica ela se aproxima muito do que nós chamamos sociolinguística, da sociolinguística. Enfim, a gente pode fazer vários ensaios de interpretação desses resultados à luz da variação linguística e da estilização da linguagem literária, tá certo? Quando a gente inicia uma pesquisa, sempre alguém nos cobra assim, e aí, qual foi o resultado dessa pesquisa? Você fez o quê? Uma pesquisa que nós fizemos sobre o léxico, né, da obra Dona Guidinha do Poço,
nós publicamos já em livro, que é Dona Guidinha do Poço, Dicionário de Cultura Linguística. Vocês poderão encontrar este livro circulando na internet, né? Se você colocar Dona Guidinha do Poço, Vicente Martins, Dicionário de Cultura Linguística, vocês vão encontrar esse livro circulando, disponível para vocês, sem custo. Nesse trabalho que nós fazemos, né, que foi um trabalho que durou mais de um ano, né, foi um trabalho bem, bem demorado, né, sem pressa. A gente fez um levantamento realizado, no levantamento resultou numa identificação de 248 lexias, que são palavras compostas, né? Por exemplo, professor, a gente encontrou bastante substantivo composto, eu tinha interesse em fazer o levantamento dos substantivos compostos, expressões fraseológicas ou idiomáticas, locuções de palavra, o uso regional, ditados populares, provérbios, enfim, uma série de elementos de cultura local, certo? E esse estudo nós publicamos no livro Dona Guidinha do Poço, Dicionário de Cultura Linguística. Eu acho que, ao abrir esse livro, vocês vão gostar de conhecer essa possibilidade, tá certo? Essa versão aqui a gente materializou durante dos estudos que nós fazemos em nível de pós-doutorado. Esse estudo aí sobre Dona Guidinha do Poço, nós fizemos um pós-doutorado pela Universidade Federal da Bahia. É um trabalho de 2016, portanto, já tem 10 anos, né? Mas ele se torna atual pela abordagem. Existe uma outra obra que nós publicamos também. Desta vez, eu tinha 2 alunos algum tempo atrás, né? Eles já colaram o grau, mas eu tinha 2 alunos que eram monitores e eram também integrantes de pesquisa. Nessa época, eu tinha uns projetos aprovados de iniciação à pesquisa pela FUNCAP, e esses alunos participaram desta pesquisa sobre alterações fonéticas, também pegando o Dona Guidinha do Poço, tá certo? Então, entre outros aspectos, a gente estudou o uso expressivo dessas alterações fonéticas, ou metaplasma, refletindo essas marcas de oralidade e do falar regional. Essas alterações, alterações fonéticas, morfológicas, reconhecemos que elas contribuem para a caracterização do universo interiorano e para a autenticidade linguística dos personagens. Então, o que nos motivou foi isso, exatamente caracterizar a linguagem literária de Dona Guidinha do Poço. Então, os metaplasmos, eles passaram a reforçar, no nosso entendimento, um valor estilístico formidável da obra, ao aproximar a narrativa da variedade popular do português brasileiro. Então, esses estudos fonéticos, na verdade, são estudos sociolinguísticos. Os estudos fonéticos são estudos de variação linguística. Esses estudos fonéticos, eles evidenciam uma variação ortográfica, histórica, né, da língua. Em 1952, as palavras eram grafadas daquela maneira. Qual era a motivação fonética para estarem grafadas desta maneira? E aí nós publicamos esse livro, que vocês também podem encontrar na internet, gratuitamente, que é Dona Guidinha do Poço, A Vida das Palavras. E aqui
são dois, na época, hoje já são professores, mas são dois estudantes, estudiosos, né, da língua, e na época eles estavam estudando também fonética, que é o Márcio eu acho que é de Massapê, e a Gislaine, que é de Frecheirinha. Quem for de lá, alguém conhece? Alguém de Massapê? Eu acho que é Danila, né, Danila? Tu conhece o Márcio, Danila? Não, professor, não conheço. Pronto, ele é de Massapê. E você não é de Massapê? Sou sim. Ele até parece que ele é filho de um vereador, ex-vereador. E mas eu não tenho notícia dele. Eu acho que ele dá aula por lá, mas há muito tempo que eu não tenho contato com o Márcio. Então, nós publicamos este livro. E para você ter ideia, o peso do livro, assim, bem braçal mesmo, foi o Márcio. O Márcio foi o principal, eu diria, autor do livro. Eu concebi, mas a realização desses estudos fonéticos, assim, de forma muito robusta, foi feita. Esse estudo foi feito pelo Márcio, né, com maior dedicação, ele foi muito dedicado. Ah, e a Gislaine, alguém é de Frecheirinha aqui? A Gislaine é muito conhecida lá em Frecheirinha, eu acho que ela tem até uma empresa de revisão, ela é uma referência na cidade dela, certo? Foi uma aluna brilhante, que os dois foram alunos bastante dedicados aqui à pesquisa, tá certo? Muito bem. Então, vocês têm, veja bem, um produto específico dos estudos fonéticos que nós temos é Dona Guidinha do Poço, A Vida das Palavras, que a gente tem disponível, se vocês puderam baixar na internet. Então, quais são as perspectivas da pesquisa? Durante o estudo da obra, observou-se que o autor, inserido em uma perspectiva naturalista, buscou registrar com atenção as variantes populares da língua, preservando seus traços de oralidade. Então, a gente evidenciou, portanto, esse aspecto, né? Que o autor Oliveira Paiva ele resiste às variantes populares da língua no texto literário. Nós analisamos esse corpus que evidenciou que as expressões coletadas apresentam variações fraseológicas, alterações em relação à sua forma padronizada no dicionário. Então, foi outro aspecto que eu diria mais voltado à morfologia, né? Além disso, constatou-se que o regionalismo linguístico se manifesta diretamente no regionalismo literário por meio da linguagem, configurando o chamado dialetismo vocabular. Assim, trata-se de um estudo que pode ser estendido e aplicado a outras obras de caráter regional. Então, quando nós falamos em regionalismo linguístico na literatura, como é importante ter conhecimento de fonética e fonologia para entender o que esses aspectos, o que são esses aspectos dialetais, né? A que eu chamo aí de dialetismo vocabular. E aí, vamos agora, o livro, se vocês. Eu não vou colocar aqui o livro, que é muita coisa, né? Mas se vocês abrirem lá, é um livro, eu acho que tem mais de 200 páginas. Eu não me lembro agora exatamente o número de páginas do Dona Guildinha do Poço, A Vida das Palavras, né? Mas é bem expressivo. Então, eu vou dar para vocês esse que eu chamei Plus Ultra, né? Que é, digamos assim, um aperitivo do que nós fizemos, tá bom? Eu pretendo, talvez, daqui a um ano, fazer uma revisão do livro e fazer uma nova edição do livro, comentando de forma mais adequada as passagens, mas isso é obra para o futuro. Quem sabe um de vocês possa comigo fazer esse estudo, né? A gente fazer uma revisão desse material, aprimorar e melhorar,
e ter a experiência autoral também como bem uma experiência de aprendizado. Ao estudarmos, aplicarmos fonética a um texto literário, é fascinante, porque no final a gente aprende muito, a gente não sai como a gente entrou, a gente sempre tem algum ganho acadêmico, e muito. Então, vamos ver os metaplasmas em Dona Guidinha do Poço. Entre os metaplasmas, vamos ver os metaplasmas, inicialmente de supressão. São muitos. É como eu digo, eu estou só fazendo aqui um aperitivo, um recorte, porque aí, se eu fosse usar todo o exemplário do livro, seria toda manhã, tarde, noite, aqui a gente levaria uns 3 dias, viu? Requereria muito tempo da gente. Então, uma das coisas que a gente mais observou na obra foi esse fenômeno fonético da aférese. E, professor, o que é a aférese? A aférese é a redução ou supressão de elementos fonéticos no início do vocábulo. Então, quando eu, Márcio, Gislaine, né, nós sentamos, e a gente foi bem interessante, porque eu vou ter que me levantar, e me perdoe que eu vou trazer o livro aqui para vocês. Me perdoe, eu vou ter que me levantar. Porque às vezes a gente fica falando, aí fica muito metafórico, né? Pronto. O livro é esse aqui, ó. O original. Esse aqui é o original, a primeira edição. Deixa eu ver quantas páginas ele tem. Tem 256. Ó, tá aqui. Esse é o livro em papel. Então, esta edição aqui, se você entrar na internet, Dona Guidinha do Poço, você vai encontrar, vai até baixar. Mas não esta edição aqui. Porque essa edição é a primeira edição. Ela traz a ortografia de 1952. Esse livro que eu tenho aqui é de 1952. Olha aí o tempo, viu? Já faz um bocado de tempo. Pois bem, o que foi que aconteceu com essa obra aqui? Vou colocar aqui pertinho. O que foi que aconteceu com essa obra? A Gislaine, por exemplo, ela foi responsável durante a pesquisa em digitar a obra. Porque em 1952 não tinha nem tinha máquina de datilografar, né? Datilografia, mas não tinha computador para você digitar. Então ela fez a digitação, não foi a digitalização, não. Ela não escaneou, ela digitou manualmente mesmo o livro. E era importante fazer esse serviço porque para a gente preservar a, a forma histórica ali da palavra, tá certo? Então foi feita primeiro a leitura, ela precisou ler e reler e entrou num processo de digitação. Pronto. Na digitação, no final, o material digitado ajudou muito a gente a copiar, né? Copiar e colar para o estudo. Aí a gente foi separando, por exemplo, aí foi um papel importante o Márcio, né? E meu também. Aí a gente, olha aqui, olha um caso aqui de aferes, olha um caso de apócope, olha um caso de síncope. A gente ia encontrando os fenômenos fonéticos, tá certo? No caso, foi muito expressivo o número de aferes, o número de ocorrências com aferes. E o que é aferes, professor? Do ponto de vista fonético, histórico, né? Aferes é uma redução ou supressão de elementos fonéticos no início da obra. Naturalmente, eu não vou colocar todas as ocorrências que a gente... No livro, vocês vão encontrar. Todas não. Também era quase inviável se a gente colocasse todas as ocorrências de aferes, aí daria um livro ainda mais volumoso, né?
Eu estou falando já do meu livro com os meninos, né? Com a Gislaine. É um livro com mais de 200 páginas. Não é o romance, é só extraindo trechos, pedaços do livro com aquelas ocorrências. Aí aparece aí na página 80, veja como foi criterioso, ó. Aí eu dou, no livro eu faço isso com eles, ó. Uniforme. Aí como vai aparecer uniforme? Liforme. Veja o cuidado que a gente teve, né? A gente vai lendo. O contexto, gente, é um dado importante. O contexto é o melhor guia para a identificação e compreensão do significado daquela palavra também. Aí, diabo deste liforme tá ficando velho. Então, veja aí, nesse exemplo, ó, aparece diabo, deste aparece acentuado, com a marca que a vogal é fechada, né? Uma das coisas mais fascinantes, e nós falamos isso em encontros presenciais, qual foi? Com relação à ortografia. Que os diacríticos que aparecem em qualquer época, nas formas das palavras, são uma indicação de como aquela palavra é pronunciada. Por exemplo, diabo deste, não é essa pronúncia, porque a própria ortografia está dizendo aí que é o E fechado. É aquele E fechado. O que é aquele E fechado? É aquela vogal anterior alta, né? Ah, como é que chama? Anterior, baixa, às vezes eu misturar. Média alta, né? Média alta, que a gente chama média alta. Ela já está se aproximando lá do I. Então, aqui, diabo deixe liforme. Tá ficando velho. Se você notar aí, ó, liforme, tá com alteração. Tá, que era para ser está, tá, só tá ficando velho. Se você notar aí, só nesse exemplo. Ah, professor, agora que eu estou me dando conta que só num pedacinho desse, eu posso estar diante de 4, 5 ocorrências. Tá certo? Por exemplo, hoje, aos nossos olhos de hoje, ó, tem uma ocorrência com relação à ortografia, que é o acento em deste, tem alteração em liforme, que era para ser uniforme, houve perda, em tá, já não é está, tem liforme tá ficando velho, se você notar, ó, aí era para ter uma palatalizada velho, né? Uma chiante aí, velho, e aí há uma síncope, há uma perda desse lhe e fica velho. E aí aparece ainda velho, né? Numa versão mais atual, na linguagem popular, a gente diz ó velho, ó velho. Não é nem velho, a gente diz velho, ainda simplificou mais. Aí vejam aí o processo de notação que nós fazemos para registrar cada ocorrência. A gente colocou ó, Paiva, que é o autor, com seu sobrenome, o livro 2, isso mostra que o livro foi dividido em várias partes, aí ela ocorreu no livro 2, na parte 3 e página 85. Então, nesse estudo, gente, à medida que a gente ia encontrando as ocorrências, a gente fazia logo a notação com base na ABNT, tá certo? Só que tem um porém, por exemplo, neste exemplo aí, diabo deste liforme está ficando velho. Aí a gente escolhia logo um liforme, pronto, vamos estudar que fenômeno é isso aí. Às vezes, o mesmo exemplo poderia aparecer mais adiante. Por exemplo, eu poderia falar em síncope e citar o exemplo de velho, que era para ser velho, agora ficou velho.
Quer dizer, houve uma síncope, uma perda também. Então, o estudo aferético, por exemplo, na obra é muito produtivo a aferes. Esse estudo é tão bonito e é tão produtivo e é tão rico que você poderia fazer um TCC, que você podia fazer uma pesquisa de iniciação científica. No nosso caso, foi de iniciação científica, com apoio, na época, a gente recebeu bolsa, os alunos, né, da FUNCAP, e essa proposta você pode chegar com ela para fazer mestrado em linguística. Com ela você pode fazer doutorado em filologia. Enfim, você pode ir arrastando isso por muitos anos, né? Há outro tipo de aferes que aparece na obra, que é a elisão e a sinalefa. Então, nesse caso aí, trata-se da junção de duas ou mais palavras a partir do processo de realização da fala, como, por exemplo, em se inteirar, se enterrar. Aí se enterrar, ó, se enterrar. Então, aí você vê já a junção de duas palavras. Eu não chamo duas palavras, porque se enterrar não são, a rigor, duas palavras, mas a gente diria dois vocábulos, né? O se, que é uma forma presa, que vocês vão estudar na morfologia, e enterrar, que é uma forma livre. Então, elas se unem, ó, se enterrar, mostrando como se falava, como se pronunciava. E aí aparece a figura do apóstrofe. O apóstrofe está indicando que houve essa supressão. Então, é muito interessante a presença dos diacríticos. Vocês lembram que durante a transcrição aparece o apóstrofe para assinalar ali na transcrição fonética onde está a sílaba tônica, mas aqui o apóstrofe tem um outro papel, que é assinalar a perda, a supressão, a abreviação daquela palavra. E aí nós colocamos aí o exemplo, ó, e após se enterrar por estes mundo, olha aí a concordância aí, né? Porque aí é a fala do personagem. Ele não está dizendo por estes mundos. Então, a concordância aí nominal, ela não é realizada conforme a norma padrão, né? Por estes mundos de seca, olha, a seca é acentuado, né? Com carga de negócio. O que é que vocês notam em negócio? Negócio. Vocês notam o quê? Que fenômeno aparece aí em negócio? Alguém poderia dizer para mim? Falta o I, né? Final, negócio. Negócio. E se tivesse o I? Teria algum fenômeno fonético aí? E negócio normal tem quantas sílabas? Três, né? A princípio tem três, né? A princípio tem três. Aí, se você diz que tem três, tem um ditongo. Isso, no final, né? No final tem um ditongo. Aí o que é que ocorre em negócio? Esse ditongo se transforma em monotongo, que teve a equipe que apresentou em sala de aula. Não sei se foi a equipe da Danila, o Ziel. Alguém apresentou e falou até, a gente ia aprofundar um pouquinho, mas não sei se deu tempo. Vocês lembram no dia da apresentação que alguém levantou a tese dos monotons, de tom? Então, uma equipe tratou disso.
Então, você vê aí que há um fenômeno aí de monotongação da fala, o negócio. Não é o negócio, é o negócio, na linguagem popular. Veja que o autor levou para o texto literário esses traços fonéticos, prosódicos, e isso é fascinante. Então, não era eu, né? Não era eu, não. Como é a graça de vossa mercê? Então, vejam aí que nós que nós colocamos portanto, esses traços, né? Então, o que é que dá para a gente observar? Quando nós pegamos um texto original, tem muito a explorar em estudo. E eu acho fascinante, né? Porque você abona, né? Por exemplo, você pode até dizer, rapaz, já no final do século XIX, a gente já observava a presença de monotongo. E um exemplo que a gente pode encontrar é no próprio texto de Oliveira Paiva, no seu original. Então, você começa a datar, fazer datação, você começa a falar da história da língua através das palavras. E aí, o que é que vocês estão achando até agora? Está complicado? Estão gostando o papo? Ou é bom encerrar por aqui? Não, tá interessante. O Gustavo, o que é que você achou interessante, Gustavo, até aqui? A mudança nas palavras. Eu queria até lhe perguntar, por exemplo, nessa última frase, como é a graça de vossa mercê? Esse vossa mercê que se transformou em você, em alguns casos hoje, né, ou C, né, alguns dialetos, também acontece a férese? Isso nesse caso de você, da transformação em você, né? Porque o mercê, o mer vai embora. Aí, uma das coisas que vocês vão estudar, né, vocês vão fazer morfologia agora, né, não é isso? Próximo semestre, não é isso? Ou já estudaram morfologia? Isso, é no É no quinto, próximo, isso. professor. Bom, é no próximo. Por exemplo, então, no caso de vossa mercê, o que é que ocorre? Quando vocês estiverem fazendo morfologia, aquela morfologia com a tradição estruturalista, né, com Matoso Câmara Júnior, ele vai falar em vocábulo fonológico. Então, o que é o vocábulo fonológico? A gente olha e pronuncia, a gente olha assim, vossa mercê, aí você pronuncia vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê. Isso produz o que a gente chama vocábulo fonológico. É como se fosse uma unidade. Na escrita, parece que não que são duas coisas, né? Porque aí é uma forma de tratamento, né? É um pronome de tratamento, se refere, né? Está naquela taxonomia de tratamento morfológico, né? Formas de tratamento. Então, a gente olha assim, Vossa Excelência, Vossa Reverendíssimo, não sei o quê. A gente toma como se fossem duas palavras. E, aparentemente, são duas palavras porque a própria escrita separa através do espaço. Mas quando você fala, Gustavo e demais amigos, quando você fala vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, é uma unidade só. Por isso que a gente tem tanta dificuldade no estudo de língua estrangeira. Por que você tem dificuldade? Porque a gente quer que aquela língua estrangeira, o alemão, o francês, o inglês, a gente quer
apreender em pedaços. Só que nenhuma língua é pedaço. Língua é unidade. Então, vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê. É o que o Matoso Câmara chama, por isso que ele vai colocar até entre colchetes. Ele vai chamar de unidade fraseológica, ou unidade fonológica. Então, uma unidade fonológica. Aí, considerando essa unidade fonológica, aí você observa o quê? Eu não sei se está dando para entender o que eu estou me referindo. Vamos entender vossa mercê como uma palavra só. Então, vamos juntar, sem espaço. Aí você nota que você, para surgir, o vossa perdeu o sa. Concorda? Isso. E o mercê perdeu o me. Então, no processo de evolução da língua, nós chegamos a você com essas perdas. Quando as perdas são no meio da palavra, nós chamamos de síncope. Você observa que no início da nossa fala, a gente falou em metaplasmo de supressão. A férice é um tipo e a síncope é outro. Então, o fenômeno que ocorre com vossa mercê não é de aférise, mas de síncope, que também é uma forma de perda. Só que a perda foi registrada, são dois momentos de perdas, né? Nesses dois, né? Nessa palavra aí, vamos dizer assim, composta, praticamente composta, mas que é um vocábulo fonológico, ela vai perdendo no meio, é síncope, nós chamamos, e o que sobrevive no final é você. Por isso que quando a gente olha para você, na verdade, a gente não está olhando para você, né? Está olhando para a vossa mercê historicamente ali, numa versão mais analítica. Isso também, por exemplo, nós citamos isso em sala, vai acontecer com vamos embora. Aí, vamos embora. Aí, parece que é assim, se você escrever isso, aí vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí, de repente, esse vocábulo vamos embora, como ele é fonológico, essa expressão de fala, né, é uma realização fonética ali, aí ficou assim, vambora. Aí você começa a registrar perdas. Aí vai continuar, bora. Aí vai continuar reduzindo. A ponto de chegar ao mínimo, bó. A gente diz bó. Quando nós dizemos bó, houve uma série de perdas de metaplasmos aí. Esse bó é como se a gente, por exemplo, quando eu olho para o bó me permite voltar, vamos em boa hora. Ele me permite fazer uma recuperação na evolução da língua, tá certo? Tem os metaplasmos e tem as leis fonéticas também. Por exemplo, vou só colocar aqui, vamos embora. Na palavra embora, qual a sílaba, eu estou perguntando a todos vocês, na palavra embora, só embora, qual a sílaba forte? O bó, né? Embora. Qual é a sílaba? A do meio. Bó, né? Bó, né? Aí, ó, embora. A sílaba forte é bó. Aí há uma perda de em, aí ficou bora. Mas permaneceu a sílaba forte. Bora. Aí agora se perde por apócope as palavras, a sílaba depois da sílaba tônica, pós-tônica, né? Aí ficou só bó. Aí uma das leis da fonética é exatamente
uma que é muito consagrada e ela tem uma certa regularidade nas mudanças ou transformações, né? Eu gostei, Gustavo, quando você falou em mudança. É um bom termo também, mudança. Muitos linguísticos não gostam de usar metaplasma. Eu gosto, mas o bom termo atualizado é mudança, mudança linguística, né? Esse é o bom termo. E aí você nota que o vambora, que tem um bó como sílaba tônica, quando ele se reduz a bó, permaneceu a sílaba tônica. Com isso, a gente pode estabelecer uma lei fundamental nas transformações e mudanças linguísticas, que é a lei da persistência da sílaba tônica. Então, é uma lei, passa a ser uma lei importante nos estudos de história, da linguística histórica ou da própria filologia, tá certo? A lei da persistência da sílaba tônica. Muito bem. Não é legal isso aí? É muito interessante, viu? É interessante, muito. Eu acho que E dá, para nós que gostamos de história da língua, né? Eu acho fascinante esse momento. Olha aí. No outro trecho, eu coloco, vamos embora. Olha aí como é fascinante. Vamos embora deste lugar. Vocês notam aí várias mudanças ou transformações ou alterações? O que é que vocês observam em vamos embora? O autor aí, o Oliveira Paiva, colocou um hífen, né? Ó, vamos embora. Veja como é fascinante, gente, o escritor registrar por escrito como se fala. Veja a contribuição que ele dá à história da língua, né? Porque ele tem aquela percepção que as pessoas, o homem do sertão fala daquela maneira, e através da literatura escrita, ele resiste àquela forma que ele escuta. E ele procura ser fiel. Por que ele é fiel? Porque ele é naturalista. E o naturalista ele tem que ser verdadeiro. Ele não pode deixar qualquer dúvida, né? Embora seja uma obra de ficção, mas ela segue um princípio de verossimilhança que se aproxima muito da realidade. Então, vamos embora, ó, vamos embora deste lugar. Se você notar aí, lugar, o que é que vocês notam em lugar? o R, né, no final, não é lugar, é lugar. Lugar. Mas, veja bem, é interessante, o R sumiu, quando o R some, no final, a gente chama de apócope, tá certo? A gente chama de apócope. Mas na escrita popular, o que foi que o autor fez questão de registrar? Há uma perda de R, mas para indicar que ali tinha um valor de tonicidade, ele lasca, coloca um acento. Notou? Ele compensa. Sumiu o R, mas ele coloca em compensação um acento para dizer, este não é lugar, é lugar, para você pronunciar tal qual a sílaba tônica. Então, isso também é um movimento fascinante. Ele tem uma certa regularidade. Quer dizer, some o R. Nas trovas de Patativa do Assaré, isso é muito presente. Então, lugar, o R some na escrita, mas, em compensação, a escrita coloca um acento agudo para indicar que a sílaba tônica é lugar, é no A aí. Então, eu acho fascinante essas compensações, né? Há uma perda e há também uma. Eu nem sei se há bem uma perda, porque há uma perda e em seguida ela é compensada.
na escrita. Então, a escrita fica o tempo inteiro dialogando com os leitores, né? A gente precisa perceber que a escrita está dialogando com a gente. E me diga, você pensa que os Silveiras não acabam por intriga, Cacumade, não lhe fazem os pontos? E se aquele cabra tiver um dia a audácia de tocar no nosso filho? Aí veja bem, o que é, eu coloco para vocês, o que é que vocês observam em audácia? Audácia seria audácia, né? Audácia. Aí o que é que você observou? Que mais uma vez o ditongo, a audácia, o inicial se transformou nesse O, né? Audácia. Não é bem nem audácia, eu não, nem sei se é audácia. Audácia. Talvez seja até o próprio O, certo? É difícil a gente dizer, mas talvez audácia, audácia. Seja de audácia de tocar. Mesmo, seja como for, é difícil reconstituir a fala exatamente, mas o que é mais importante você constatou. O ao se transformou em monotongo. Concorda? Se Sim, transformou em verdade. monotongo. Se esse o é médio-baixo, é um posterior médio-baixo ou médio-alto, talvez seja um caso a observar. A rigor, se não tem nenhuma indicação de que é um O aberto, eu consideraria, a princípio, que a pronúncia do autor, a intenção do autor é dizer audácia. Caso tiver um dia audácia e não audácia. É de audácia. Audácia. Quer dizer, esse O seria médio alta. Aí você tem audácia, aí tem cia. Cia. Audácia. O que é que vocês observam? Só na audácia. Pode falar, o Gustavo, Yasmin, Uziel, vocês são pesquisadores. O que é que Houve vocês observam? a apócope, né? No final, audácia virou Sá, né? Mas apócope é quando há perda no final. Mas aí, quem foi que caiu? Aí foi o I, Isso. mas o I ainda foi no meio. Para ser apócope, teria que sumir o A. O A não sumiu. Então, a rigor, você não teve apócope. Você teve a rigor, né? A rigor. Eu estou falando em audácia, não é em lugar. Em lugar, você tem apócope. Em tocar, você tem apócope, mas em audácia, o A ele prevalece. Então, o I some. Deixa eu te perguntar uma coisa interessante. Compare audácia com audácia. Audácia. Esse de audácia que some em audácia, que é esse? É uma vogal? Não, porque tá depois do dá, né? E é o quê? É uma Na pa- semivogal. É uma semivogal, que a gente chama. Qual o nomezinho? É o glide, né? Glade. Muito bem. Quem é mais forte?
O glide ou a vogal? A Que é vogal. mais, a vogal é mais forte. Então, aí você tem um ditongo crescente, concorda? Sim, sim. A semivogal, como ela é mais fraca, ela vai sumir. Então, isso é uma regularidade que você observa. Ela some e prevalece a vogal. Então, a vogal ela continua aí sustentada, né? Mas em audácia, compare a forma canônica dicionarizada audácia com audácia. O que foi que houve com cia de audácia? Com parada a audácia. O que é que vocês observam? Fernanda Mesquita, Maria Yasmin, o que é que vocês observam? O fonema C, nota, em audácia, C, audace. Fonema C, que aí em audácia canônica é representado pela letra C, agora na forma popular passou a quê? A cedilha, C cedilha, concorda? É verdade, ficou com cedilha. Ficou com cedilha, mas preservou o som popular para enfatizar a forma popular. Audaça. Audaça. Porque se você deixasse o C, ficava odaca. Como sumiu o I, a língua tem que se acomodar. Deu para notar? Então, a língua ela tem uma inteligência, né? Essa inteligência é mais do. Ela não é uma inteligência artificial. É uma inteligência que vem do falante, né? Ó, era audácia, aí sumiu o I. Se sumiu o I, ficou audaca. Não, eu preciso preservar a palavra, os traços da palavra, a raiz da palavra. Aí, audácia. Bom, para eu preservar, eu tenho que recorrer ao C cedilha. Não é fascinante? E aí o C cedilha, ele é introduzido aí, ele é uma intrusão, ele é colocado. E isso também é um fenômeno fonético, né? De se colocar, vai receber também um nomezinho ao se colocar no meio da palavra em particular. Aí uma coisa fascinante que a gente observa, olha que eu estou falando só de audácia, ou audácia, né? É o papel do cedilha. Vocês conhecem alguma palavra que começa com cedilha em português? Não, não, não existe. Não Não, não tem. existe. Qual é? Não Alguém? tem. Eu falei que não tinha. Pronto, a Danila falou, confirmou também que não tinha. Não tem. Mas no meio da palavra tem. E no final de palavra tem? Não. Não, não tem. Então, olha como isso, Danila, simplesmente como isso é fascinante. E isso é a maior prova que o aparecimento do C cedilha é depois do latim. Porque no latim, né, Gustavo? No latim não tinha C cedilha. Isso não existe. Não existe. Então, na evolução, ó, do português, né? Em algum momento, lá no século XVI, por exemplo, vai aparecer esse C cedilha intruso, né? Ele entrando na ortografia para remeter ainda ao fonema C. Então, é estratégia. Só que ele não pode, ele não é arbitrário. Você não coloca onde você quer.
Você não coloca... você não diz assim, safado, safada, aí usa C cedilha. Você não usa. Você não usa ele no meio nem no fim. O C cedilha na língua só vai aparecer para restabelecer essa pronúncia. O Evanildo Bechara, eu acho fascinante o Evanildo Bechara, porque ele fala assim, reconstituir. Desculpa. Evanildo Bechara, né, no sua gramática moderna da língua portuguesa, ele chama, não especificamente isso aqui que eu estou citando, mas ele chama isso de reconstituir, né? É a língua reconstituindo, dando para todos nós, assim, uma aula histórica da língua. Às vezes a gente pode não perceber. Bom, no trecho predominam, portanto, metaplasmas que reproduzem a oralidade popular, especialmente a apócrifa, com a supressão do R final em formas como lugar, entregar, tiver, tocar, além de casos de elisão e contração, como simbora, intriga e cá. Também se observa alterações vocálicas, como em por, né, ó, por, aí por, non, audácia, recursos que conferem verossimilhança, olha aí, a fala dos personagens reforçam sua caracterização sociolinguística regional. Gente, eu estou num parágrafo, eu estou num trecho pequeno. E aqui eu tenho uma tese de doutorado. E só isso aqui eu posso escrever 2, 3 páginas. Concorda? E à medida que eu vou analisando, debatendo, discutindo, eu vou, portanto, enriquecendo esse debate e vendo na prática como se aplica conhecimento de fonética na análise do texto literário. No caso aqui, em particular, qual o meu objetivo nesse estudo? Estudar a linguagem naturalista em Dona Guidinha do Poço. Essa linguagem naturalista, como é que ela se apresenta? Então, ela se apresenta com vários recursos da fonética histórica, elas conferem verossemelhança à fala dos personagens. Muita gente aqui pode dizer assim, professor, o pessoal no interior fala assim mesmo, o pessoal na minha cidade fala assim, audácia, eles falam assim mesmo, comadre. Eu escuto comadre mesmo, não é comadre, não é comadre. Eu escuto é comadre, do jeito que está aí. Né? E simbora. Eu escuto muito. Então, isso mostra que o autor, através da escrita, através da literatura, confere a esses registros, essas falas, uma verossemelhança. O que é a verossemelhança? É a gente dizer assim, vale assim mesmo que eu escuto as pessoas falarem na minha comunidade, na minha cidade. Quando eu viajo, vou para os locais mais longínquos, né? Eu observo também essa fala. Né? E isso é um estudo de uma sociolinguística regional histórica da língua. Pessoal, eu acho que nós teríamos aqui, se vocês notarem, eu não vou passar, aliás, não vou comentar, mas tem muita coisa para falar. Posso passar o material para vocês. Estou passando aí, mais exemplo e referência, tá certo? Então, o nosso objetivo na aula de hoje era exatamente dar essas noções para vocês, né? Mostrando o valor dos estudos fonéticos. E aí, o que é que vocês poderiam comentar da aula de hoje? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Professor, achei muito interessante. Uma coisa muito curiosa é que o livro, se a gente pega a primeira edição e vai ler, é quase um desafio, né? Por conta, né, de todas essas diferenças ortográficas. A gente tem que fazer uma leitura, uma releitura para pegar, né, tudo. É muito, muito legal. Pois é. Mas esse é o nosso trabalho, né?
quem é da nossa área, quem é da nossa área, quem é dessa área de letras, tem que ter, tem gosto, isto aí, essas questões, tá certo? E elas dialogam bem, né, com as pesquisas atuais, com a preservação. Por exemplo, eu pertenço a um grupo, Praetes, em Fortaleza, que são professores de linguística que estudam os documentos escritos, históricos, né? Documentos relacionados à escravidão no Ceará. Então, nós da linguística, a gente tem um papel importante na preservação dos documentos, uma nova interpretação daqueles textos que estão ali, muitas vezes, manuscritos, né? Uma versão manuscrita, com caligrafia, às vezes, desafiadoras, mas a gente está exercendo um papel na recuperação dessa história. Da mesma forma que estudar esses textos antigos, edições antigas, também a gente está valorizando um texto e, ao mesmo tempo, interessado em entender a história da língua, né? Se essa tarefa não for nossa, quem vai se ocupar disso? Se não for um profissional de letras que deva se dedicar a esses aspectos, quem vai? É um curioso? É um médico? É um advogado? Ou é um profissional de letras, com formação em letras, com gosto nessa área, né? Por isso, gente, vocês em particular, vocês têm uma responsabilidade muito grande em pegar esse bastão. Nós estamos carecendo de profissionais da letras que se dediquem também à descrição do português, profissionais do curso de letras que se dediquem à história da língua. Isso é importante. Senão, porque essa chama não pode desaparecer, tá certo? Daqui a pouco eu estou me aposentando, daqui a pouco o professor Gomes, que tem gosto também, está se aposentando, e uma nova geração virá, ou não. Hoje eu até, né, aqui é um desabafo, por exemplo, a gente, em algum momento no curso de letras, nós tivemos a disciplina grego, não temos mais. É muito provável que não temos grego mais por falta também de professores. E quem já é professor, às vezes está num grande centro e não quer ir para o interior, não quer ir para Sobral, por exemplo, né? Mas se vocês são da região, estão estudando na UVA e querem, e estão já constituindo suas famílias nessa região de Sobral, tal, e isso está ocorrendo, né? Por exemplo, vários colegas ex-alunos nossos do curso de letras hoje já estão no comando, vários, né? Você tem a Doris, ex-aluna, Margarida, enfim. Essa presença, a presença de quem estudou na UVA, continuar voltando para a instituição e oxigenando e retroalimentando esses estudos, isso vai dar um padrão de qualidade ainda mais ao curso, tá certo? Eu defendo que a regionalidade passe por todos vocês, mas para isso vocês precisam se interessar. Talvez eu nem seja, eu estou falando aqui de aspecto de filologia, mas dentro do curso mesmo vocês podem encontrar professores ainda mais capacitados para tratar dessas questões que nós tratamos hoje. Talvez eu seja até o menor, né? Publiquei alguma coisa, mas não quer dizer muita coisa, não. Porque eu, pelo menos, continuo ainda com aquela síndrome, não sei de nada, preciso estudar, preciso estudar. Eu mesmo, durante essa fala aqui, puxa vida, isso aqui eu teria mais explorar. Eu mesmo tenho vontade de ficar revisando o livro que eu publico o resto da vida, expandindo, né?
Por isso que os livros têm alguns livros têm tantas reedições, né? Releituras e assim por diante. Então, a minha palavra final é essa. A disciplina encerrou? Não, ela não encerrou. Você já está com a nota, ela deve continuar na pauta de vocês. Durante as férias, vão se divertir, vão passear, tudo bem. Mas na hora que estiver em casa ocioso, um pouquinho ocioso, pega, abre na internet, lê um pouquinho sobre fonética, fonologia, ou, se não, se vai estudar morfologia, já vê o que é que tem disponível na internet sobre morfologia lexical, derivacional, vê os programas de disciplina, já tem uma noção do que pode fazer. Conversar também com os professores, né? Eu não sei quem foi, não sei se foi o Ziel, mas o Ziel disse que não abre as caixas, né, Ziel? Abri, professor. Hã? Ainda vai abrir, né? Já abri, só não fiz colocar na estante. Preciso Muito bem. colocar direitinho. Eu não sei se foi na sua caixa ou foi para Geisa. A Geisa eu acho que não está aqui hoje, não. Que são livros só em morfologia. Sim, foi Introdução aos Estudos Fonéticos, Introdução à Morfologia. Pronto. Então, ali, ó, por exemplo, só de estudos de morfologia, você tem que começar a estudar aquilo ali, ler, né? Na disciplina que você terá, vai tratar daqueles ali, dos morfemas, teoria dos morfemas, tal, não sei. Não vai tratar de outra coisa senão aquilo, tá certo? Eu até procurei o Matoso Câmara, mas não encontrei só o meu. Fiquei procurando um para que você tinha falado, né? Mesmo assim, se você pedir pela estante virtual, também é baratinho. Não sei se é 20 Encontrei o reais. PDF, professor, disponível. Não, Dá para não, fazer a leitura online. não leia. Se você puder, eu até prefiro, eu até me comprometo. Olha aí, eu não quero aluno que tem gosto por estudar, que é você, né? Vocês aqui, quem tem gosto por estudar, eu até prefiro, em Fortaleza, eu posso procurar uma livraria e procurar. Você está procurando estrutura, né? Estrutura Isso. do Matoso Câmara, né? Pronto. Eu prefiro comprar e te dar de presente esse estrutura. Eu tenho o meu não posso dar porque ele é meu, né? Eu preciso de estudar, mas eu reconheço que você precisa ler. E você me perguntou, pronto. Eu prefiro ir a uma livraria em Fortaleza e comprar esse livro e levar no início do semestre, do que você ler em PDF. Mas, professor, e o PDF? Não, você pode até usar o PDF, lendo a versão impressa, pegar o PDF para copiar, isolar, imprimir, né? Eu uso o PDF como fonte para eu copiar e colar, mas não como fonte de leitura, tá certo? O livro impresso em papel não é visão tradicional, não. A versão digital, eletrônica, a perda que você tem de compreensão chega a ser 40%. Então, é muita coisa, porque compromete muito a compreensão. Você deixa de folhear, anotar, tal. E outra coisa, esses livros que você receber, o Ziel e Gustavo e mais outros colegas, Geisa, tem umas 5 pessoas que receberam, né? Que a gente, como a gente não pode contemplar todos, né? Aí a gente contempla uma parte. No próximo semestre, inclusive, os interessados me mandam e-mail, né? Pessoal, estou decidida a me tornar professor do curso de letras, de linguística. Aí, no próximo semestre, eu posso até levar mais livros. E os que receberam agora, eles terão que também entrar em contato comigo. Assim, o professor
tal, eu continuo interessado em morfologia, em fonética, eu estou interessado tal. Aí vocês não serão mais meus alunos, mas a gente marca um dia, e pela manhã eu levo lá os livros, ou deixo na secretaria para que vocês peguem, tá bom? É não perder o contato, é continuar o contato com o professor. Eu fui aluna da professora fulano de tal. Não, você foi aluna ali, continua sendo aluno daquela pessoa. Não percam o contato com seus professores. Tenham um primeiro contato naquele semestre e não abandonem. Eu não estou falando de mim, não. Eu posso ser até abandonado, esquecido por vocês. Mas vocês têm excelentes professores que devem continuar dialogando. Mas não é para ser orientador de TCC, não é por isso, não. É para dizer que quer aprender, que está. Seja ele de literatura, seja ele da linguística, seja ele do latim, seja da área de educação, é insistir. Rapaz, estou querendo ainda aprender, professor, quero saber mais sobre isso aqui. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Precisam ir mais à biblioteca. Eu tenho constatado que vocês têm ido muito pouco, porque eu não vejo os livros da biblioteca nas mãos de vocês em sala. Eu fiz um levantamento, tudo bem, uns 3, 4 anos atrás, que eu vi mais de 200 obras excelentes só na área de linguística. Talvez tenha até lá, viu, Zé, a estrutura e funcionamento, ou estrutura da língua portuguesa. Mas eu vou, em Fortaleza, eu vou tentar conseguir, nem compre, não, pela estante virtual. A estante virtual deve sair bem baratinho, mas vou ver se eu consigo aqui um exemplar. Muito bem, professor. Para você, no início do semestre, você... Qualquer coisa o senhor me fala o valor, professor. Dá certo. Tá bom. Mas, independente de você receber, você já tem material que já dá para avançar em 100% no que vai estudar em sala de aula, tá bom? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, um bom final de semana. Na próxima semana, repetindo, nós não teremos esse encontro online, esse bate-papo, porque a gente vai se dedicar só a finalizar as notas dos alunos, né, que estão com alguma dificuldade, e eu vou indicar para vocês um vídeo para que vocês tenham acesso. Um outro detalhe importante, confiram suas notas. Qualquer dificuldade, você manda uma mensagem por e-mail para eu fazer uma correção eventual. E outra coisa, se souber que algum colega de vocês está com dificuldade, se quiser ajudá-lo a tirar uma dúvida, se coloque à disposição para que ninguém seja retido, para que ninguém fique atrás, certo? Porque ele não aprendeu 100%. Ninguém aprende. Vai avançando. Ao longo do curso, vocês estão fazendo o curso, ao longo do curso vão retomando aqueles estudos, de modo que, quando concluírem, estarão muito mais proficientes, né, nesse campo. Um abraço a todos. Tchau.